Bom dia, boa tarde, boa noite, você, estudante do nosso querido Pré-ENEM Digital MT. Seja bem-vindo a mais uma aula resumo. Aula hoje que o tema é lei dos cossenos. Se liga, vamos lá. Lei dos cossenos é uma relação que você encontra em qualquer triângulo, você pode usar em qualquer triângulo. É uma formulazinha parecida com o Teorema de Pitágoras. Você observa que aqui o comecinho é bem parecido, tá? E aí, o destaque que a gente tem, né, da relação entre os lados e um ângulo, tá? E um dos ângulos que a gente vai aparecer na lei dos cossenos, esse ângulo é você quem decide qual dos três você vai usar. Pode ser qualquer um dos três. O que você tem que realmente guardar aí na sua memória, deixar bem claro aí, deixar grifadinho, bonitinho aí na sua formulazinha quando você copiar nas suas anotações? Que o ângulo que você escolher aqui, ó, é o que vai aparecer como cosseno dele aqui na nossa fórmula. E além disso, o lado que vai estar isolado na nossa fórmula, tá vendo aqui o a ao quadrado que está isoladinho aqui antes do igual, só tem ali antes do igual, ele é o lado oposto a esse ângulo, tá? Então esses são os detalhes, os pormenores que você tem que rabiscar aí, rascunhar nas suas anotações. De, de posse disso, vamos seguir em frente e aplicar a nossa lei dos cossenos num exemplinho bem tranquilo aqui, ó. Uma questão do Enem aí, 2018. Eu vou resumir para vocês. Vocês podem pausar, ler o textinho com calma e encontrar o comando. E eu vou resumir já a perguntinha para vocês aqui no nosso vídeo. Seguinte, você tem um projetista, né, uma desenhista de tampa de panela. Tá? E aí ela faz o molde da tampa de panela dela conforme essa imagem que está aparecendo para vocês. Ela abre um ângulo de 120 graus aqui no compasso dela. As perninhas do compasso aqui, ó, elas medem 10 centímetros, tá? Tá aqui, ó, as hastes medem 10 centímetros, as perninhas do compasso, ok? E ela desenha o projetinho dela, tá? É claro que aqui a gente tem um raio, né, aqui, ó, vindo do centro do círculo dessa panela, tá? Bom, e aí? E aí que quem vai fazer a produção, a empresa que vai fazer a produção, recebe esse projeto, tá? E aí a empresa escolhe o material a partir da tabela que vocês estão vendo aqui ao lado. O tipo de material é escolhido através do valor do raio da tampa da panela. Então você já vê ali, ó, material tipo 1, né? Para os raios maiores que 0 e que chegam até 5 centímetros. Agora o material 2, os maiores que 5 centímetros e que chegam até 10. E assim vai para os demais materiais. O comando está aqui embaixo, gente. Ó. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será. E aí ele fala, será tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Então você tem que identificar qual é o material. E a empresa escolhe o material através do raio. Então já fica claro aqui para vocês que vocês têm que descobrir qual é o valor desse raio para saber qual é o tipo de material. Claríssimo? Vamos lá, agora provando para você que você não precisa ser nenhum desenhista excepcional, que você consegue resolver qualquer problema de geometria com o desenho mais bobo, mais torto possível. Vou provar para vocês no próximo slide. Fiz questão de fazer o desenho bem descaracterizado para vocês não terem essa preocupação. Tá aí. Fiz o desenho aqui em cima. As hastes estão aqui, ó, de 10 centímetros. E eu destaquei o ângulo do compasso aqui em cima, né? Que vocês anotaram lá no começo do exercício, é um ângulo de 120 graus. Beleza. Formulazinha da lei dos cossenos, você anota ali embaixo, tá? Bonitinho. Você quer descobrir o raio, está aqui bem embaixo. E você observa que ele é o lado oposto do ângulo da fórmula. E aí que eu falei lá no começo do vídeo, o lado que fica sozinho na fórmula da lei dos cossenos é o ângulo oposto é o lado oposto ao ângulo da fórmula. Belezinha? Então, esse A, quem está fazendo o papel de A aí nesse triângulo é o R, tá? Então, no lugar de A, você coloca R ao quadrado. E os outros dois? Os outros dois são B e C, em qualquer ordem, tá? O B seria eu coloquei sendo 10, como do lado esquerdo, e o C eu coloquei como sendo 10 do lado direito. Bom, menos duas vezes, 10 vezes 10 de novo, B e C, vezes o cosseno de 120, ok? Então aí, vocês já estão careca de saber, vamos fazer as nossas operações de matemática, a gente começa com duas operações, potência e raiz. E nós temos duas potências aqui. Resolve essas duas potências. 10 ao quadrado é 100.
Agora falta para a gente as multiplicações e divisões e depois soma e subtração. Vamos continuar com as nossas multiplicações, mas tem um porém. Tem aqui cosseno de 120. Aí você, garoto esperto, que já está aí, pausa, procura aí no suas anotações de círculo trigonométrico o ângulo 120 graus. Ele é equivalente a qual ângulo? Pausou, encontrou? Você vai encontrar que o ângulo de 120 ele é o equivalente ao ângulo de 60. Então, seno e cosseno de 120 e 60 vão ser parecidos. Nas suas anotações, você sabe que o cosseno de 120, que está no segundo quadrante, ele é negativo, tá? Então, o cosseno de 60 é meio e o cosseno de 120, que é negativo, ele é menos meio, belezinha? Que é da onde eu tiro esse valorzinho aqui de baixo. Vamos multiplicar, né? 2 vezes 10 vezes 10 vezes menos 1 sobre 2. Essa parte inicial é fácil, dá 200. Falta só multiplicar agora as frações. Mas fração a gente aprendeu que multiplica os de cima e os de baixo. Os de cima aqui seria 200. 200 vezes 1, 200. E embaixo, como não tem nenhum denominador, a gente diz que é 1. 1 vezes 2 dá 2. Professor, por que mais agora? Porque nós estamos multiplicando um número negativo, menos 2, no caso, menos 200, por outro número negativo, menos meio. Multiplicação de dois negativos dá positivo. Bom, antes da gente somar, ainda tem uma divisão aqui, né, gente? E apesar de ser fração, é uma divisão bem facinha que vocês sabem de cabeça. 200 dividido por 2 é 100. Soma bonitinho, dá 300. Quero encontrar o raio, eu não quero o raio ao quadrado. O raio será a raiz de 300. Fatora o número 300. Fatorando o número 300, a gente tem 3 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 que está ao quadrado sai da raiz, né? Sem o expoente. Fica então que o valor desse raio é 10 raiz de 3. Como ele pediu lá, não sei se você lembra, mas ele pediu para você aproximar a raiz de 3 como 1,7. Faz então 10 vezes 1,7 e dá 17 centímetros. Vou voltar aqui para você ver. A alternativa que está o 17 centímetros é a alternativa D, que tem o material 4, ó, maior que 15 centímetros até 21 centímetros. Obrigado por ficarem até aqui e até uma próxima.